O Comunidade na TV entrevistou o historiador Paulo Geiger, que falou sobre o atual panorama do conflito no Oriente Médio entre Israel e o Hamas e os reflexos da guerra na mídia e nas relações entre Israel e o mundo. O grande fator novo para Israel é que pela primeira vez se descobriu uma rede de terrorismo por baixo da terra de Israel. Ou seja, não é que em Gaza há bases que lançam foguetes que você vai se defender atacando os foguetes. Porque Israel tem que se defender atacando. Israel não pode se defender dentro do seu território, que é muito exíguo, muito pequeno para isso. Mas pela primeira vez Israel tem uma rede subterrânea chegando às suas populações civis. Isso é um fato novo. E quando Netanyahu diz para o Obama que Israel não vai sair de lá enquanto não acabar com essa rede subterrânea, ele não está fazendo isso para atacar o Hamas, está fazendo para se defender. Hoje é difícil explicar à opinião pública mundial, à mídia mundial, por que morreram tantas crianças em Gaza. Existe uma explicação. Israel não foi lá matar crianças. Elas morreram. A desproporcionalidade vem de um fato que Israel teria que explicar, teria que tentar explicar. Mas para ele é mais importante destruir os foguetes que estão lá, com todo o custo que possa vir a sua imagem e a rejeição que ele enfrenta na mídia mundial. O importante dele hoje é preservar a sua existência, a sua população. É não deixar que os túneis vão desembocar em Kibbutzim, não deixar que os foguetes sejam disparados em cima de população civil. Então, diante dessa circunstância, a opinião pública, digamos, a Public Relations de Israel fica em segundo plano. Eles mesmos reconhecem isso. Um político israel do Knesset disse: nós já perdemos a guerra da opinião pública, mas nós não temos alternativa. A alternativa, para ser simpático, é nos deixar destruir. Então, nós não temos alternativa. A Golda Meir já disse isso. Eu prefiro que nos acusem do que chorem a nossa extinção. Então, é uma realidade que Israel aprendeu do Holocausto, que os judeus aprenderam do Holocausto, Israel aprendeu na sua carne, e ele sabe que, apesar disso, o preço da sua existência não está em jogo. Ele não vai conquistar a opinião pública ao preço de sua própria existência. E se for necessário ser desproporcional na reação, ele será. A mídia não fala sobre a Síria, não fala, ninguém se escandaliza mais com a Síria, nem com a África, nem com o Quênia, nem com a Ruanda, ninguém se escandaliza com nada. Os escândalos são todos voltados para Israel. Ela está realmente transformando a questão humanitária em Gaza na causa. E essa questão humanitária é uma consequência indesejável, trágica, que ninguém quer, é uma consequência de uma outra causa. Israel é um país que tem condições de se defender. Então, ele é tido como aquele que pode se dar o luxo de uma atitude mais paciente, de uma proporcionalidade, uma palavra absolutamente ridícula. Porque como é que você pode ser proporcional para se defender de foguetes que se atiram, quando eles colocam a população civil defendendo os foguetes? São temas, são slogans, são palavras de ordem que não têm nenhuma realidade no terreno. Então, numa situação como essa, isso é exatamente o que acontece. A mídia apresenta essa situação como se fosse o problema, e esse, na realidade, é uma consequência do problema. Se uma organização como essa tem como objetivo declarado a destruição de Israel, o que é a paz com ela? Só pode existir a paz a partir de uma situação: eles abrirem mão desse objetivo final, que não fizeram até hoje. Então, é um fator muito importante, que também não é considerado na mídia. Com quem que Israel está lidando? A situação na Europa, em que existem hoje uma quantidade muito grande de muçulmanos em todos os países, na França, principalmente, na Inglaterra, na Holanda, na Alemanha, faz com que as incitações locais, as palavras de ordem que eram apenas anti-sionistas, anti-israelenses durante muito tempo, comecem a se transformar de novo num antissemitismo cada vez mais declarado. Quer dizer, já não se fala mais de Israel, já se fala abertamente de judeu porco na Alemanha, em Berlim já se trata o judeu. Então existe um recrudescimento, uma reverberação desta vez desse conflito, que é preocupante, porque ele está lançando que você não sabe onde vão parar. Aquele conflito local está se transformando numa onda mundial de rejeição. A esquerda brasileira é anti-americana, e ao ser anti-americana, automaticamente são anti-Israel, porque Israel é um aliado dos Estados Unidos. Eu me considerei sempre na minha vida uma pessoa de centro-esquerda, toda a vida. Eu acho um absurdo que a esquerda veja em Israel um inimigo maior do que vê em qualquer desses países árabes, que são
a direita da direita no sentido mais tradicional possível. O que o Irã tem a ver de progressista? O Irã, um país onde a Sharia domina, que explora, que oprime as suas mulheres, que oprime a sua população, que não tem liberdade de expressão. É isso que a esquerda vê como progressismo? Eu realmente acho que a esquerda está absolutamente equivocada nos seus valores. Ser anti-Israel não é sinal de ideologia esquerdista forte e coerente e consequente. Israel tem muito mais a ver com a esquerda do que a maioria dos países árabes que a esquerda, por ser anti-israelense, aprova e estimula. A atitude do governo brasileiro realmente foi unilateral, na minha opinião. Ele teve uma atitude somente encarando um dos lados, quando evidentemente aqui existe, no mínimo, uma divisão de responsabilidade. Eu acho que o que Israel está fazendo é se defender, mas isso já é a minha visão disso. Eu não quero obrigar o Itamaraty a ter a mesma visão do que eu. Mas pelo menos um equilíbrio na visão. A reação do porta-voz israelense não é uma reação muito diplomática. Ele acha que não fez todos os cursos da diplomacia. Um diplomata aprende a dizer as mesmas coisas de outra maneira. Ele não aprendeu, ou não soube, ou não quis. Eu não aprovo isso. Mas o que ele disse, como brasileiro, nada a ver com esse conflito, eu concordo. Eu concordo. Ele não atacou o Brasil. Ele disse que o Brasil é um gigante em economia, um gigante cultural, por isso ele se espanta que a diplomacia brasileira seja tão anã. Eu não sei se a palavra é anã, mas eu concordo que a diplomacia brasileira realmente não atende aos interesses do Brasil como um todo, como povo brasileiro. Aos meus, não. A diplomacia brasileira é contaminada pela ideologia. Se esse ideologicamente está mais ou menos de acordo com a minha visão, então isso não faz parte da tradição diplomática do Brasil. Dentro desse conflito, só existe uma solução possível, porque esse conflito só tem 4 saídas possíveis. Ou a vitória total dos árabes, a extinção de Israel e matar os judeus, eu não advogo essa solução. Ou a vitória total de Israel, dos extremistas de Israel, que acabar com os árabes, fazer um Estado de Israel só, expulsar eles, porque se não expulsarem de lá, eles vão ser maioria um dia. Então, uma solução totalmente israelense, eu não advogo essa solução para o bem do futuro do povo de judeu, a ética judaica, a visão judaica de futuro. A situação atual, sempre tendo guerra, sempre voltando à guerra, a cada X anos voltando o conflito, também não acho que seja a melhor solução. O que resta? 2 povos, 2 estados. É a única solução que, se for verdadeira, realmente verdadeira, não a solução do Hamas, de um Estado que vai ser no futuro, o objetivo dele é acabar com o outro lado também. Não é. A solução verdadeira e definitiva, fim total do conflito, de todas as reivindicações, 2 Estados para 2 povos. Essa pode ser a abertura arriscada, complicada, que exige muito cuidado, mas que pode abrir o caminho para uma mudança de direção do conflito que vai levar a paz no coração dos povos. As crianças palestinas, não sei se em todas as escolas, mas em muitas escolas aprendem a odiar os judeus, as crianças estão sendo usadas como defesa, como escudos humanos para atividades terroristas. É uma situação muito complicada. A única paz verdadeira é que nasce no coração dos povos. Não é a paz que está nos tratados, nas relações comerciais. Essa se rasga em um segundo. Se você tem paz no coração dos povos, você tem esperança de paz, porque os povos não vão querer a guerra. Essa paz está muito distante do Oriente Médio, mas se conseguir uma paz contratual muito arriscada, para Israel principalmente, muito difícil de conseguir, com muitas concessões, com muito sofrimento, com muita abrir mão de muita coisa dos 2 lados, se conseguir essa paz que é muito frágil, em cima de toda a educação de 100 anos de conflito, se conseguir essa paz, pode ser que daqui a uma geração ou 2 a paz nasça